os principais fatores de insatisfação entre sócios. Esse é o tema da minha entrevista de hoje com Marcos Pittini. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Você poderia explanar um pouquinho sobre esse assunto? Então, na verdade, nós realizamos um estudo que mostra que em um dado momento de um empreendedor e de uma empresa pequena, onde os sócios começam a ter uma convivência já por algum tempo e começam a se conhecer um pouco mais e saber um pouquinho melhor o que cada um pode contribuir de fato com o desempenho do negócio, muitas vezes isso acaba gerando um motivo de insatisfação. E por que isso? Porque geralmente quando se começa um negócio, se começa com aquela relação de tudo é possível e vamos juntar as forças, vamos fazer acontecer. E tradicionalmente esse negócio os sócios acabam estipulando que uma remuneração que seria justa seria dividir igualitariamente. Você fica com 50, eu fico com 50 e está tudo ótimo. E de fato no começo de um negócio é muito difícil você conseguir prever qual vai ser a minha contribuição, qual vai ser a sua contribuição para o negócio de fato. E à medida que o negócio começa a ganhar tempo e maturidade, isso também começa a fazer com que os indicadores de desempenho do negócio ficam cada vez mais evidentes e a contribuição que cada pessoa tem para que o negócio aconteça de fato também fica evidente. Então aí surge uma necessidade muito importante, que é a necessidade de você rediscutir se realmente aquele início de remuneração, se ele é justo, se de repente a minha contribuição não está sendo maior. Então esse estudo mostrou que existe hoje próximo de 35% dos sócios que foram entrevistados ou que foram pesquisados que estão insatisfeitos com a remuneração atual. Então acho que esse é um tema que acaba podendo ter um impacto bastante significante, quer dizer, os sócios isso pode gerar uma ruptura. E a gente conhece muitos casos de empresas que tiveram ruptura justamente por conta de ruptura dos sócios e que acabaram até virando concorrentes, né? Enfim, então acho que talvez a principal mensagem aí é que aquilo que talvez seja super normal de acontecer no começo de um negócio e que talvez seja até positivo que aconteça, que vamos dividir tudo mais ou menos igual, porque é muito difícil você poder prever qual vai ser a contribuição de cada pessoa dentro da organização, ela não pode ser uma regra que vai servir para sempre. Em algum momento, os sócios vão ter que ter a liberdade de sentar de novo para poder reavaliar quanto que a minha função contribui, quanto que a sua função contribui. E aí você tem uma diferença entre remuneração dos sócios e remuneração do capital. Quer dizer, uma coisa é quanto dinheiro eu coloquei na empresa e por isso eu tenho 50% do negócio, ok, isso aí é outra história. E outra coisa é que contribuição que eu dou para a organização e por conta dessa contribuição, que remuneração, como se eu fosse um executivo, que eu deveria ter. O Prolabore, você está falando. Um Prolabore que pode ser, na verdade... Independente da cota de quanto cada um tem de participação de ações. Exatamente, que aí você acaba tratando o sócio como se fosse um executivo. Quer dizer, na ausência daquele sócio, eu colocaria um executivo. Quanto esse executivo ganharia? Ou seja, você passa a avaliar o cargo da pessoa, na verdade, né? Qual é o tamanho desse cargo e quanto peso tem esse cargo para a organização. E em cima disso, tendo essa pessoa sentada nessa cadeira desse cargo, que contribuição ela traz? Ela supera resultados? Ela está abaixo? Então, em algum momento, você precisa começar a tratar isso de maneira muito mais profissional. Essa era uma boa dica, então, né? Quem está pensando em abrir uma empresa tem que levar isso em consideração e deixar esse espaço para essa margem de negociação. Né? Exatamente. Vocês também fizeram uma pesquisa com 260 empresas e 350 empreendedores. Essa pesquisa foi divulgada em junho. Quais foram os principais resultados que vocês descobriram com essa pesquisa? Então, na verdade, talvez o principal resultado, ele está até dentro desse assunto, mas em cima desse assunto tem um dado que a gente percebe que o Brasil está passando por uma nova fase do ponto de vista do empreendedorismo no país. O Brasil sempre foi muito conhecido por isso, né? Mas o que a gente enxergou na pesquisa é que os empreendedores atuais são empreendedores que tiveram a oportunidade de viver talvez aí 10, 15 anos de Brasil que muitos outros empreendedores jamais viveram em outras gerações, com estabilidade econômica, com taxa de juros caindo, enfim, com toda uma situação diferente.
Isso tem feito com que, por um exemplo, diferente do que se diz, do que o senso comum costuma dizer, que as pequenas e médias são empresas familiares, um dos dados que a gente percebeu é que as novas organizações que estão surgindo já não são mais de composição familiar. São profissionais que se conheceram por alguma outra razão e que encontraram competências similares ou até sinérgicas e a partir daí estabeleceram sociedades. Então, por isso o tema também da remuneração dos sócios. Quer dizer, são novas empresas que também vão ter que começar a lidar cada vez mais, a tratar essas pequenas organizações de maneira muito mais profissional do que antigamente era tratado, até porque talvez antigamente você podia tratar no jantar, porque você estava dentro de uma organização tradicionalmente familiar. Então eu diria que talvez o principal achado foi justamente isso, de que as pequenas e médias no Brasil já não são mais o que eram no passado. São organizações com uma característica muito mais profissional do que elas eram. E acho que esse é um dado bastante positivo quando você pensa no que essas empresas podem virar dali para frente, uma vez que a gente sabe que gerir organizações familiares tem um componente extremamente desafiador que muitas vezes você acaba não conseguindo fazer com que a organização de fato supere justamente por esses componentes.